Irlan Simões, no caso de Manchester City versus Premier League, né, todo mundo espera que seja um marco no direito esportivo internacional. A primeira vitória foi do time do Guardiola. Pelo menos aí está ganhando alguma, né? Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Tim. Bom dia, Cantarelli. Prazer estar com vocês, pessoal de casa também. Avisando o pessoal, beba água, se hidrate bastante, evite ficar embaixo do sol, que o bicho está pegando no Rio de Janeiro. Realmente, eu nunca vi nada parecido, 10 anos moro nessa cidade. Mas, enfim, vamos falar de futebol e da fria Manchester City, né, da fria Manchester, de onde vem o Manchester City, que venceu, né, uma disputa legal no Tribunal Independente, onde o debate ali, isso aí tem a matéria do GE, que traz aí os detalhes sobre esse caso, que o clube, junto com outros clubes da Premier League também, mas nesse caso o City foi o protagonista, contestava ali umas regras chamadas regras de partes associadas, transações entre partes associadas, APT, vou falar APT a partir de agora para ficar mais fácil, que é basicamente uma série de normas, né, e filigranas que vão ali impedir que algumas empresas que comandam clubes, elas possam de alguma forma se utilizar de artifícios outros para financiar esse clube e aí conseguir fugir de certa forma das regras de controle financeiro que já existem na liga, que inclusive mudaram agora. Nesse caso em específico, são dois casos, são dois elementos dessa regra, desse conjunto de regras que foram contestados como violações às leis de livre concorrência do Reino Unido. Tá? Então é como se a Premier League ela fosse colocada em xeque para a lei geral, assim, fora do âmbito esportivo, e esse tribunal deu razão ao City, que são basicamente duas regras que dizem o seguinte. A primeira é uma regra que limita os empréstimos que podem ser feitos pelas empresas proprietárias dos clubes ou empresas relacionadas, para que aí possa fazer uma injeção de recursos nesse clube. E a outra seria um controle maior sobre o valor do patrocínio de empresas relacionadas ao grupo proprietário dentro de um clube em específico. O caso do City, o caso do Newcastle, que a gente vai trazer daqui a pouco, são muito evidentes nesse sentido. A empresa-mãe, que controla o clube, que controla várias outras empresas, ela vai e seleciona 2, 3 ali, grupos, né, 2, 3 empresas específicas, e a partir dela faz uma injeção, né, vultuosa de recursos, e aí acaba meio que distorcendo as regras de controle financeiro, de equilíbrio, sustentabilidade que a Liga vem tentando criar o tempo todo. E dessa vez, né, o City consegue essa vitória, coloca em xeque essa regra, mas aí tem 2 pontos. Primeiro, o tribunal julgou as regras que eram de 2021. E aí a Premier League já se antecipou, criou novas regras para 2024, e o tribunal, como não era o escopo da decisão dele, não pôde julgar nada sobre isso. Ou seja, o City vai entrar na justiça de novo, vai entrar com uma nova decisão aí para tentar contestar essas novas regras, ou seja, elas continuam em vigor, elas continuam atuando para essas próximas temporadas, e ao mesmo tempo a Premier League acha que isso daí não faz sentido, porque é uma regulação dentro de um ambiente específico de negócio, que é a Premier League. Né? Então, caso esse tribunal seja composto com outras pessoas, por exemplo, pode ser que a decisão que saiu agora não seja a mesma que saia no futuro. Então, o cenário continua um pouco nebuloso, mais um dos grandes embates jurídicos que a Premier League convive aí nesses últimos anos, Barreto. A questão aí me parece que não é exatamente o resultado final, mas assim, como vai se dar esse resultado, né? Para estabelecer parâmetros, esse caso City versus Premier League, na verdade é Premier League versus City, né? Acho que eu falei na direção errada, né? Na ordem errada, porque eu pensei aqui no City como vencedor, mas é a Premier League que está querendo punir o City, até com perda de pontos, rebaixamento. E aí esse confronto me pareceu meio que um tudo ou nada, assim, não só da Premier League, como das entidades dirigentes em geral, né? A gente é capaz de dar um basta no que a gente acha que é a ameaça ao fair play financeiro? A resposta do tribunal pode ser fundamental para o que vem pela frente, né? A resposta vai ser um não. Sim. Porque essa primeira vitória do City dá um pouco dessa sensação assim de os tribunais se declarando meio que incompetentes para julgar, né? Porque o futebol deixou a entrada de pessoas que são tão poderosos que é muito difícil controlá-los, né?
Então, eu tenho uma certa saudade de quando o dono de clube lá em Inglaterra era tipo o açougueiro local, né? Eu não sei como como o jogo vai poder controlar, porque eles têm tanto dinheiro, eles têm capacidade de contratar, obviamente, os melhores advogados e tal. Eu não sei por onde isso está andando, não sei, mas eu acho que eles são tão poderosos que eles vão sempre achar uma maneira de fugir do controle. Não, isso numa liga que a gente sempre cita como, além de ser a maior liga do mundo, de ter esse aspecto de controle mais bem estabelecido, né? Não é assim, né, Tim? Não, eu acho que a marca maior disso aí foi 20 anos atrás, com a venda de Manchester United para os Glazers. Aí olha a situação Isso são grandes perigos, né, para o futebol brasileiro, porque a gente falou muito bem sobre os SAFs e tal, mas a grande pergunta ainda não tem resposta. Qual é o objetivo? A gente falou sobre coisas esportivas, mas de onde vem o lucro? A gente não sabe ainda, né? Qual é o projeto de longo prazo? Como as pessoas entrando em futebol procuram lucrar de futebol brasileiro? E a gente viu com o Manchester United, né, que os Glazers procuraram com dinheiro dos outros, né, tirar um modelo de extração e não de crescimento. Esses são grandes perigos, porque a marca de um clube de futebol não tem nada a ver com os Glazers. Eles podem ser os donos, é difícil até falar isso, mas eles não fizeram nada para construir a marca. A marca é geração de geração de geração, né? A marca é a torcida que mantém viva a marca. E deve ser uma situação desesperadora para quem cresceu torcendo, porque o futebol é a religião de hoje em dia, né? É um lugar que o seu pai te levou, a mãe e tal. Esse espaço sagrado caindo nas mãos de pessoas fazendo ou se enriquecendo ou geopolítica. Eu acho que isso é triste e perigoso. É esse limite para ser estabelecido entre futebol e negócio. E esse futebol que você está falando que mexe com sentimento é muito difícil, né? No Brasil, acho que a gente tem um grande problema em relação a estádios, né? O seu pai levou, né? Mas qual pai pode levar o filho hoje num jogo de futebol, né? Está cada vez mais restrito a uma parcela, pelo menos no Brasil, muito pequena da sociedade. Né? Bom, nesse embate aí está 1-0 para o negócio, né? É isso. Entre City e Premier League. Se bem que também a Liga tem sua característica de negócio, vai. Mas quais seriam os próximos passos, Orlan? A gente está acostumado a ver aqui no Brasil, tem muitos recursos, instâncias superiores e tal. O que vem pela frente aí nesse julgamento? Vem esse segundo julgamento agora, né? Porque para tratar das regras de 2024 são basicamente as mesmas coisas, mas como foram votadas dentro da Liga. Então se constituem como outro momento. E o City já entrou, né, com processo nesse sentido também, isso deve durar alguns meses. A Premier League tem falado que quer resolver isso o quanto antes para que essas regras sigam válidas, porque ela ainda insiste de que não há nenhuma violação às leis, isso é só uma regulamentação dentro do futebol. E esse é o grande dilema, né? Porque é uma liga da qual os clubes participam e votam em conjunto. Ao mesmo tempo, você tem um dos clubes muito poderoso, com muita influência política, inclusive dentro do Reino Unido, e ele diz que essa é uma regra que foi elaborada como um preconceito contra os investidores do Golfo Pérsico. Olha que coisa impressionante, né? Estamos falando de bilionários que mandam em países inteiros. Eles dizem que isso é um preconceito contra esses investidores do Golfo Pérsico e ao mesmo tempo dizem que isso viola as regras de livre concorrência, né? Mas, bom, regras de livre concorrência dentro do futebol, a gente tem que colocar em outra chave, outro quadrinho aí, para a gente entender melhor que o futebol também precisa de algum tipo de controle. Tem dois quadros que eu queria mostrar aí, Barreto, aproveitando aqui o ensejo, para mostrar como é que é a estrutura do Newcastle United e do Manchester City, né? Que inclusive essa primeira regra das partes associadas foi criada exatamente quando o Newcastle United foi comprado pelo PIF, né? O PIF é esse fundo de investimento público que pertence à Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita, enquanto reino mesmo, enquanto país, tem ali um fundo de investimentos público que fez parte do consórcio que comprou o Newcastle. Inclusive dizem que eles só usaram essa estrutura de Newcastle para não chamar muita atenção, essa estrutura de consórcio para não chamar muita atenção. E aí, imediatamente, quando esse consórcio compra o Newcastle, e aí com outros dois fundos norte-americanos,
O PIF utiliza essas 3 empresas aí, a Sela, Num e essa Saúde, que é uma empresa mais de turismo, né, de promoção do turismo, e patrocina o Newcastle. Ou seja, consegue mandar recursos, né, de forma indireta, vamos dizer assim, como patrocínio, e aí isso muda, evidentemente, o que o clube apresenta como orçamento. Então, na hora de pensar a regra de controle financeiro, o Newcastle conseguiria ter um recurso a mais do que o ideal, né? Então é esse o desenho que a gente precisa ver aí. A gente ouviu falar muito no PIF com relação ao campeonato saudita, né? Porque tinha também o investimento nos clubes locais, mas ele é usado para esse investimento. Isso, como você disse, Terlan, já no momento pós-questionamento do modelo do City, é isso? Isso, o City vem bem antes, né? O City vem em 2008 com essa estrutura aí, que é um pouco mais complexa, né? Porque não é exatamente o fundo soberano que está lá, mas é uma empresa privada do Sheik, que é, ao mesmo tempo, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, que é esse país, de fato, e Abu Dhabi, que é o principal emirado, né, dos Emirados Árabes Unidos. Então, é também uma relação política. E aí tem o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que hoje controla essa empresa, que é a empresa, a Etihad Airways, né, que é a empresa de aviação, que patrocina o City desde o começo. Então, há muitas denúncias, inclusive naquela época do Football Leaks, o Tim deve lembrar muito bem, foi uma série de e-mails que foram vazados das relações internas do City. O que se entendia é que esse Abu Dhabi United Group, por mais que ele seja registrado como uma empresa privada do Sheik, ele é basicamente controlado pelo Fundo Soberano. Então a relação seria basicamente a mesma, só que com algumas camadas aí dessa cebola para criar uma situação um pouco de maior normalidade. Mas hoje, quando o City entra na justiça e quer quebrar uma regra onde ele não tenha limites, né, de valores para investir, né, num clube que pertence ao seu vice-presidente e ao mesmo tempo um membro da família real, né? Então a gente entende também que essas relações são um pouco mais diretas do que eles tentam apresentar, né? A regra basicamente exigia dos clubes um valor justo de mercado, é o termo que se usa, né? E aí, enfim, a ideia é que hoje não existe qualquer regra nesse sentido e possa-se haver injeção de recursos através de patrocínio de forma totalmente livre. Irlan Simões, muito obrigado pela participação. Estamos falando a mesma coisa. E hoje é hora de chamar o Rodrigo Capello para falar dos